Crefisc, tudo em financiamento com a Crefisc, produtos da Fazenda Botelho, net.com, tem o mundo em suas mãos, tenha net.com, com a gente aí, os nossos parceiros e, é claro, os produtos da Fazenda Botelho. Um abraço para toda a galera da Fazenda Botelho. Repetindo, né, antes do intervalo, tivemos um probleminha também nas imagens aí, já solucionado pelo nosso Gustavo Henrique, mas o Marco Silveira está questionando aqui que o doutor Otacílio, no debate entre os candidatos, que foi transmitido pelo Santa Cruz News, prometeu que iria deixar o seu consultório e a Santa Casa, ia se dedicar exclusivamente à prefeitura, mas que o doutor Otacílio, segundo ele, continue exercendo aí a sua profissão como médico, trabalhando no consultório e na Santa Casa. O que o senhor teria a dizer ao Marco Silveira, doutor Otacílio? Bom, inicialmente é dizer que o consultório está realmente com o meu filho, com o Mauro, que está no meu lugar. O que dá dinheiro bastante para o médico é o consultório particular. Graças a Deus o meu era cheio, repleto, e esse eu passei para o meu filho. Ele está no meu lugar, ele que atende. Se você ligar lá no meu consultório hoje, 3372-5662, e perguntar, eu quero marcar uma consulta com o doutor Otacílio, eles vão dizer para você, não, o doutor Otacílio não atende mais consulta aqui no consultório. Qualquer pessoa pode ligar lá e conferir isso. Em relação à Santa Casa, eu realmente continuo atendendo. Tá? O SUS. Eu faço plantão na Santa Casa à noite, de retaguarda, faço plantão sábado, domingo, feriado, faço minhas cirurgias quando necessário, logo pela madrugada. Quando eu termino minhas cirurgias de manhã na Santa Casa, talvez esse Marcos não tenha nem acordado, saído da cama ainda. Tá? E eu gostaria que esse Marco Silveira, reescrevesse a pergunta com o seu nome verdadeiro. Tá certo? Porque acredito que esse não é o nome dele. Ele não é o nome dele, é um fake, ele já foi expulso de outras comunidades. Tá certo? Mas ele poderia, tá? Para fazer mais explicações pessoais a ele, certo? Passar agora o nome verdadeiro dele e o seu telefone, um telefone fixo para contato. É muito feio a pessoa se esconder atrás de nome falso dentro das redes sociais. Isso é uma coisa que se faça, seu Marco. Mas se o seu nome verdadeiro for esse, eu peço desculpa. Mas se o senhor provar que o senhor é você realmente, me ligue, passe um telefone fixo, eu entro em contato com o senhor e converso pessoalmente com o senhor. Muito obrigado. Então tá aí, tá respondido aí para o nosso Marcos. Deixa eu continuar aqui. A pergunta do Canadá agora. Olha, o nosso amigo José Carlos, o Tutu está lá no Canadá, sempre curtindo a gente. Obrigado, Tutu, mas está sempre em Santa Cruz, então está preocupado com Santa Cruz. Pergunte ao prefeito se tem algum projeto diretor para a construção de um perimetral para evitar transporte pesado utilize as ruas do centro. Ligação com o bairro São José, estação. Não sei se deu para entender aí a pergunta do José Carlos do Canadá. Esse foi um projeto do Dr. Clóvis ainda, quando o Distrito Industrial deveria ser no bairro da Graminha. Seria a interligação da rodovia Orlando Coalhato com o Parque das Nações, na outra rodovia Itauçu-Bauru, tá certo? Isso não foi conseguido ser feito isso aí. Nós estamos pleiteando a mudança do trevo ali do dispositivo de retorno da CART, né, na rodovia Orlando Coalhato, para um outro local mais distante um pouco do distrito, para que nós possamos reativar esse projeto de um novo acesso para Santa Cruz, através desse trevo, atravessando aquelas zonas rurais, um novo direcionamento de crescimento industrial para Santa Cruz, e aí sim essa estrada passando pelos altos do São José e saindo na lado da cidade. Isso nós conseguimos fazer, pelo menos a nossa parte, que seria o trevo e a abertura de estrada de terra no início, até o bairro do São José, já é um início. E no futuro, outro prefeito pode fazer uma nova ponte. Carol Scarpim, sobre reciclagem, existe em Santa Cruz? Caso não, o que se pretende fazer? A coleta seletiva em Santa Cruz, ela não é feita de acordo com o que deveria ser feito. Ela é muito pequena, ela é mal organizada. Nós contratamos uma empresa para fazer o nosso projeto, né, de resíduos sólidos de Santa Cruz do Rio Pardo. O dimensionamento, a quantificação já foi feito. Agora tem que fazer um projeto em relação a isso que está sendo feito, para depois, ao longo do tempo, nós instalarmos uma coleta seletiva como realmente deve ser feita. Mas não podemos entrar também na armadilha que Ourinhos entrou, da Associação de Catadores de Reciclagem de Ourinhos, que a administração entrou nessa armadilha, tem um convênio com aquela associação, que é uma associação que custa muito caro
para Ourinhos. Basicamente, todo o produto que eles coletam, a prefeitura que paga salário de todos, paga despesa, paga tudo. Então, essa armadilha nós não podemos cair. Nós temos que ter o nosso sistema para que ele funcione, mas que não seja a prefeitura simplesmente bancando esse pessoal. A prefeitura é um organizador apenas. Mas nós vamos implantar, com certeza, uma coleta seletiva eficiente em Santa Cruz. Ainda em relação à Carol, ela está preocupada com a castração de animais. Quando voltaremos a ter castração de animais em nossa cidade? Se dependesse de nós, já estaria sendo feita a castração. Vou explicar novamente ao público ouvinte e os internautas que, quando nós assumimos a prefeitura, de imediato, nós ordenamos, foi estudo em relação à castração. Aí foi observado pelo departamento jurídico nosso que a lei que autorizava a castração, autorizava ser feito convênio com clínicas veterinárias. E o que estava sendo feito eram contratos com clínicas veterinárias, o que são coisas muito diferentes. Então, nós fizemos um estudo jurídico, mandamos uma lei para a Câmara para que fosse autorizados os contratos com as clínicas veterinárias. Porém, por iniciativa de um vereador, foi feita uma emenda e os vereadores aprovaram, retornando novamente ao convênio com clínicas veterinárias. De tal maneira que o seu projeto não serviu para nada. O objetivo era mudar de convênio para contrato, eles fizeram uma emenda, voltaram de contrato para convênio. Depois disso, reunimos com todos os veterinários aqui, todos concordaram que realmente não pode ser convênio, é contrato que tem que ser feito. Eu não assinei essa lei, devolvi para a Câmara, para que fosse promulgada pelo presidente da Câmara, já que eu não concordava com essa modificação. A partir daí, voltou tudo estaca zero. Nós estamos com um novo estudo jurídico para ver como é que nós vamos fazer a castração. Na realidade, existe até vereador que diz que nós estamos boicotando o projeto que seria dele de castração, né? Eu estou dizendo o contrário. Existe vereador boicotando a prefeitura para que ela não faça a castração. Que se não tivessem feito nenhuma modificação no projeto, estaria sendo feito já. Mudaram e deixaram de uma forma que ficou inviável ser feita. Então, eu digo até que esse boicote está sendo do outro lado, e não da nossa parte. Agora, as pessoas que estão preocupadas com esse assunto, doutor, é claro que o senhor deu as suas explicações, aí o vereador que ele não quis citar o nome, mas é o vereador do PSDB, né, o Psyll, as pessoas estão perguntando, mas, doutor, e os animais que não tem nada com esse boicote, como que não vão resolver isso? Um novo estudo jurídico está sendo feito para se fazer o mais rapidamente possível. Não dá para dar prazo. Inclusive, a veterinária que foi nomeada como responsável para montar o projeto de castração e orientar o nosso departamento jurídico é a veterinária da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura, a veterinária Paula Ioneda, tá certo? Que já estava nos projetos anteriores, ela continua no mesmo projeto de castração, passando as orientações todas para o nosso jurídico, da forma que deve ser feita, para que nós possamos contratar essas clínicas, tá certo? E volte a funcionar. Já era para estar funcionando, tá certo? Por isso que eu digo muitas vezes que as coisas têm que ser feitas de comum acordo, vereador, Câmara, prefeito, tá certo? Porque às vezes o que o vereador entende que é o correto, depois quando chega na forma de executar, porque execução é aqui na prefeitura, fica de uma forma que fica ilegal. E se eu tenho parecer contrário dos meus advogados, que são os procuradores concursados do município, não é advogado do prefeito, eles são advogados concursados, que já estavam aqui na administração passada, inclusive, tá certo? Em que o parecer é contrário a esse tipo de convênio, não sou eu, como médico e prefeito, que vou contrariar o parecer dos advogados. Eu tenho que acatar o parecer dos advogados. E, quando se resolver essa solução, nós vamos dar encaminhamento. Eu espero que seja rápido. 12 horas e 3 minutos, como eu dizia, nosso tempo está estourado. Temos um assunto que não podemos deixar de repercutir, que é o IPTU, mas tem aqui também umas 352 perguntas sobre os buracos da cidade. Tem gente perguntando se o senhor dirige de carro pela cidade, que a cidade está só um buraco, outro que está um queijo suíço. Não vai dar tempo de eu falar o nome de todo mundo, eu não consigo fazer a pergunta. Então vamos lá, os buracos, doutor Otacílio. O que eu tenho a declarar é que existe bem menos buraco hoje do que em 1º de janeiro de 2013. Com certeza tem menos buraco hoje do que em 1º de janeiro de 2013. Se alguém quiser contestar, o senhor consegue provar isso.
Nós não contamos, mas é só você ver fotografias. Não dá para contar. Quando você vê fotografias da época de hoje, tá certo? Muitos buracos foram tampados, tá? É que as regiões, o asfalto nosso já estava de péssima qualidade, tá certo? E era muito buraco. Está sendo tampado buraco direto. Nós acabamos de comprar agora uma quantidade de emulsão asfáltica enorme, apenas para tampar buraco. Está sendo tampado todo dia, com uma equipe, tá? Nós estamos montando uma outra equipe, porque a Codesan só tem equipamento para uma equipe para buraco, não vence. Nós estamos reformando o equipamento antigo que lá estava parado, pegando emprestado da UMES, também uma mini usina de asfalto, que estava lá parada, para montar uma outra equipe para buraco e aí conseguir vencer esse problema aí, tá certo? Mas os buracos com certeza são bem menos hoje do que eram em janeiro. O Vinícius Cassiolato, Vinícius, você mandou um monte de pergunta aqui, rapaz, vai ser complicado, porque tem um monte de perguntas. Algumas já foram respondidas, ele está perguntando de buracos, de quem era a culpa dos buracos, acho que o doutor já acabou de responder. As pontes caídas há anos porque não foram arrumadas, também já falamos. Até quando Santa Cruz do Rio Pardo ficou proibido de receber verbas federais? E por quê? E a partir de quando poderá pedir verba federal e quem liberou? Nós já... os pedidos nós continuamos fazendo. Nós tivemos uma época que estávamos impedidos de cadastrar pedidos, porque estávamos inadimplentes, tá certo? Foi liberada aquela questão grande aí de inadimplência, tá certo? Não é definitiva, estamos cadastrando projetos. Liberação mesmo que nós temos do governo federal, nós temos do deputado federal Milton Monte, R$250 mil, que nós vamos aplicar na cobertura de uma quadra nova ali na frente do mercado São Sebastião, para ter mais local de prática de esportes aqui no centro da cidade e treinamento das equipes, né? Estão investindo bastante nos jovens na parte de esporte amador. Então é importante a cobertura daquela quadra e melhoria das condições. Nós conseguimos liberação de unidades básicas de saúde, 2 unidades básicas de saúde, uma no Jardim São João, uma no Parque das Nações, porque esses projetos não dependem de você estar adimplente ou inadimplente do governo federal. Algumas coisas você pode receber menos inadimplente. Mas nós não conseguimos cadastrar, por exemplo, o centro esportivo do bairro da Estação na época apropriada. Estamos fazendo um projeto agora para cadastrar um novo centro esportivo do Parque das Nações. De tal maneira que isso aí vai acabar sendo liberado, tudo isso aí. Eu sei que o senhor tem uma viagem daqui a pouco, então eu vou pedir para o senhor falar. Podemos tocar o programa mais quantos minutos? Não, quanto quiser. Então, eu vou viajar às 4 horas da tarde para São Paulo. Nós não vamos ficar até as 4, então vou fazer um pouquinho de pergunta antes de entrar no IPTU, que o IPTU eu quero deixar por último. Faz 25 anos que moro no Jardim Brasília, Cláudio, nunca viu o asfalto nessas condições. Está péssimo. Quase caí no buraco andando de moto próximo ao campo de futebol. Então aí a Cássia Hernandes, buraco lá no Jardim Brasília. Então essa operação não chegou lá ainda, doutor. Jardim Brasília ainda não. Aliás, não é só lá que está ruim, né? Certo? O cara perguntou quantos buracos foram tampados. Não está contando também. Isso é impossível. Não tem jeito de contar. Se pegar no levantamento da Codesan, o que nós temos é quanto metro cúbico de emulsão asfáltica se gastou. Certo? Isso dá para informar, mas tem que pesquisar na Codesan. Certo? Quantos metros cúbicos se gastou, dá para fazer. E quantos metros de pedrisco também se gastou. Tá? Mas quantos buracos foram tampados não tem como. Agora, o asfalto lá tem 25 anos, como ela disse, tá certo? Ele chega um dia que acaba. Tá? Chega um dia que tapa o buraco não é suficiente mais. Tem buracos grandes realmente. Esses dias nós fomos lá fazer sinalização de solo, né, que é a pintura de solo. Teve lugar que não dava para pintar porque era só buraco. Tá certo? E realmente, as pessoas têm razão de reclamar, certo? Mas vai ser feito aos poucos e sempre vai existir buraco. O Augusto Lima. Na UPA tem enfermeiro dando diagnóstico. É falta de médico ou economia? Não, o enfermeiro da UPA não dá diagnóstico. Ele mandou até o nome do enfermeiro aqui. Eu não vou pôr falando. Depois eu passo para o senhor aí. Você não deve pôr o nome, a informação também não está correta. Não vou fazer isso. Né? O enfermeiro ele não dá diagnóstico e também, de acordo com o próprio conselho, a própria formação, a própria lei, é proibido de dar diagnóstico, né? Certo? O que os enfermeiros fazem é classificação de risco, que é prevista, certo, pela Organização Mundial de Saúde, nas leis. Lá se faz classificação de risco. A própria norma que rege a UPA
Existe classificação de risco que é feita por um enfermeiro padrão, quer dizer, enfermeiro formado em nível superior, que são aquelas cores. Classificação de risco, o que é? Recebeu verde, recebeu azul, são pacientes que vão ter que esperar porque não é caso para pronto-socorro. Vermelho, são aqueles de emergência, que fura fila e entra na frente de todo mundo de ambulância. O amarelo são aqueles que são urgências também, mas depois das emergências. Essa é a classificação de risco. Isso é função dos enfermeiros para separar qual paciente vai passar primeiro pelo médico. No futuro, é claro, esses casos vermelhos já não irão mais para a UPA, vão para a Santa Casa no futuro. Tá certo. A Genilda Ribeiro falando dos buracos, já foi falado, né, Genilda? Agradecendo pelo espaço, nós que agradecemos você. Neuza Oliveira, agradeço ao doutor Otacílio a uma cirurgia que ele fez na minha mãe. Ela estava esperando em Assis há 10 anos e foi operada esses dias aqui mesmo na Santa Casa. Foi tudo ótimo. Obrigado mesmo, Deus o abençoe. Aqui é a mensagem da Neuza Oliveira. Eu agradeço. Até um dia numa outra entrevista, né, certo? Em outro órgão de imprensa, eu disse assim, por que será que somente notícia ruim é notícia, não é verdade? Você liga na Globo, o médico salvou 10 pacientes. Ninguém fala isso. Um morreu. Essa é a notícia. Né? E também nas redes sociais, nas entrevistas, né? Certo? O que aparece somente é as reclamações. Essa pessoa é uma heroína, né? Porque geralmente quem liga para elogiar ou manda mensagem de elogio é crucificado, né? Certo? O negócio é meter o pau, certo? Mas aproveitando o gancho, né? Essa senhora que está agradecendo, cirurgias como a dela, que provavelmente é a cirurgia de prótese de quadril, já foram feitas mais de 20 esse ano em Santa Cruz. Pessoas que estavam 1 ano, 2 anos, 10 anos aguardando em sofrimento, pessoas que nem andavam mais e voltaram a andar. Agora, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula e outras cirurgias que estavam na fila também há anos aguardando em Marília, em Assis, já foram feitas centenas. Não é uma centena, são várias centenas que foram feitas em Santa Cruz já esse ano, certo? Isso, para mim, é claro que tampar buraco é importante, tá certo? Que a pessoa pode até quebrar uma perna por causa de um buraco, tá? Pode sofrer um acidente, tá? Mas o emergencial é saúde. E esse ano nós estamos atuando no emergencial, tá? E essas pessoas que foram operadas, que foram atendidas por cardiologistas agora fazendo exames em Santa Cruz também, as pessoas que foram atendidas por neurocirurgião, pelos nossos ortopedistas, e os vários especialistas, as pessoas que fizeram uma colonoscopia, as pessoas que fizeram uma endoscopia digestiva. Nós tínhamos uma endoscopia digestiva esperando há 3 anos na fila. Quer dizer, se for um câncer, nem vai fazer exame, já morreu. Pessoas esperando para colonoscopia há 3, 4 anos para fazer um exame de intestino para saber se tem um câncer de intestino. Isso não existe. Isso é um absurdo. Hoje nós estamos esperando quanto? 60 dias. E se o médico anotar no papel que é urgente, é feito de imediato. Então, esse é o investimento que nós estamos fazendo, tá certo? Prioritário na saúde, naquilo que resolve os problemas das pessoas, tá certo? Buraco, asfalto, vai ser feito, vai ser tampado, tá certo? Mas os recursos prioritários é para a saúde. Se eu tirar 3 milhões da saúde, que a saúde gasta 30 milhões por ano em Santa Cruz, tá? É 30 milhões que se gasta e vai ser gasto em 2013 em Santa Cruz com saúde. 30 milhões de reais. Se nós tivermos 3 milhões na área da saúde e jogar isso para recapeamento e tapa-buraco, acaba os buracos da cidade. Só que se eu tirar 3 milhões da saúde e jogar para isso, quantas pessoas vão morrer? Então, nós temos que fazer a saúde e com as economias de recursos que estamos fazendo, começar um recapeamento e um tapa-buraco, melhoria da cidade. Tá certo. O Marcos Antônio, aqui ele mandou uma pergunta, mas está meio em tom meio de deboche, então eu não vou fazer a pergunta, mas mas ele está menosprezando pessoas aí não, né? Não é nem em relação ao senhor. Não, se for em relação a mim, pode fazer. Não é em relação ao senhor, não, mas tem uma outra pergunta no mesmo sentido, então eu faço dessa outra pessoa que eu procuro quem quer. Em relação ao seu motorista, que segundo ele é filho de uma... Ele
trabalhava na Codesan e o senhor trouxe ele para trabalhar na prefeitura. Essa pessoa pensou, seria um jeito de agradar a vereadora e ter ela ao seu lado na Câmara? Não. Ele, como filho de vereadora, ele não pode ser nomeado em nenhum cargo em comissão. Ele não pode nomear como diretor, como chefe, como secretário, porque a mãe dele é vereadora, tá certo? Porque seria o tal do nepotismo, tá? Agora, o gabinete do prefeito, todos sabem, não tem um motorista do gabinete, tá? Quem dirigia para o prefeito anterior? Ela ia para São Paulo e um secretário dirigindo o carro, geralmente um secretário, uma chefe de gabinete, tá certo? Pessoa de alto salário, que acompanhava a prefeita, tá certo? Nessas viagens. Eu tinha que ter, junto ao meu gabinete, para viajar comigo e com os meus secretários, alguém que fosse de confiança e que pudesse ouvir as conversas, muitas vezes, que você trava com políticos, com secretários, que as pessoas estão acompanhando lado a lado, e você confiasse que essa pessoa não vai levar recado para outros lados. Então, nós trouxemos o Hugo, que é filho de vereadora realmente, para trabalhar no gabinete, mas o salário que ele ganha é exatamente o mesmo que ele ganhava na Codesan. Ele não tem cargo em comissão, não tem benefício nenhum privilégio aqui. Ele ganha o mesmo salário que ele ganhava lá, tá certo? Não teve aumento de salário, não tem nada. E é uma pessoa, por sinal, muito prestativa, tá? Porque aqui ele não é motorista do gabinete, que o prefeito viaja mesmo uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. Tá? Se não tem, por exemplo, motorista para dirigir o ônibus, transportar a esportiva, ele vai. Ele tem habilitação para isso. Se tem que pegar uma perua e levar material de construção ou levar pessoas lá no cemitério, numa escola, ele vai. Ele está aqui a serviço da Secretaria de Administração, o chefe dele é o Edinho, tá? E põe ele para trabalhar em todos os serviços que forem necessários. Tá certo. A Caroline, sobrou para você, Thaís. A Caroline, nossa, que diferença das entrevistas. Obrigado, Caroline. Estamos fazendo mais que nossa obrigação aqui, tá? Elogiando a entrevista. É como eu disse, né? A gente vai fazer entrevista que a gente faz perguntas. Eu acho que a empresa não fica sabendo das coisas boas do governo, porque a assessoria de imprensa não passa. Nunca recebemos o que o prefeito está fazendo. Quais verbas conseguiu ou qual buraco está sendo tapado? Ela pôs entre parênteses. Fica a dica. Sobrou para você, Thaís. Em relação à propaganda, calma. Em relação à propaganda de administração, tá? É uma opção que nós tomamos, né, de não fazer uma propaganda maciça da administração do que está fazendo e deixar isso acontecer naturalmente com o tempo. As boas realizações, elas falam por si só. E ao longo do tempo, ela vai dar um bom resultado. A função principal da Thaís aqui como jornalista não é fazer a divulgação de administração. A função principal da Thaís é a elaboração do Semanário Oficial de Santa Cruz do Rio Pardo, que é onde são publicadas todas as leis do município, as leis que a Câmara faz, todos os decretos, todas as portarias. Ela tem que fazer isso aqui e seguir a legislação correta, porque senão acaba sendo processado o prefeito e tudo mais. Tá? Nós temos prefeitos aí de outra administração, tá? Sendo processado e já condenado, porque a assessoria de imprensa, na época, publicou no semanário coisas que não poderiam ser publicado. Publicou propaganda no semanário, coisa que não pode ser publicado, coisas pessoais. E a função principal dela, ela faz muito bem, é não me deixar ser processado no futuro. Tá certo. Pergunta sobre o concurso da Codesan. O salário oficial administrativo está quase o triplo dos outros. O que dá para falar alguma coisa sobre isso? Olha, o salário da Codesan, aqueles salários que lá estão, são estipulados de acordo com o estatuto da Codesan. Aquele cargo que tem lá, com salário alto, né? Todo mundo querendo se inscrever para aquele cargo, lembrar que é apenas um contratado. Tá? A Codesan tem um presidente, tem um diretor financeiro, tá certo? Essa vaga é para uma pessoa apenas. É que os cargos são 3, mas é apenas um contratado. Então as pessoas podem ficar muita esperança, todo mundo se inscrevendo para esse cargo que ganha mais, tá? É que a responsabilidade do cargo também é muito mais, tá certo? Por isso que ganha mais. Mas é apenas uma pessoa que vai ser contratada, tá? Que faz parte aí do estatuto da Codesan, tá? Não é o prefeito que mexe com isso.
Tá certo. Antes da gente entrar no IPTU, que vai ser o próximo assunto, prometo, temos que falar que no sábado vai estar sendo realizada a Miss Funcionária Pública, inclusive, não sei, a sua esposa que está organizando está aqui, se ela quiser vir falar alguma coisa, fique à vontade. Não, ela passou a bola para o senhor, já falou lá. Né? Mas eu mostro aqui, está mostrando na câmera aí? E mesmo porque no site também já tem a foto de todos os meninos. Nós, a pedido aí das funcionárias, né, do município e da Codesan, logo depois do concurso Miss Comerciária, né, Associação Comercial, surgiu a ideia que tem da prefeitura, através das funcionárias, pedindo para vamos fazer um Miss Prefeitura, tem muita menina bonita e tal, né? Certo? É claro que essas que falaram não se candidataram, né? Certo? Mas elas lançaram a ideia, né, que são as que estão organizando o Miss Prefeitura. Miss Prefeitura envolve Prefeitura e Codesan, tá certo? Não é só aqui da funcionária da prefeitura, tá? São 15 candidatas que no dia 24 agora vão disputar o concurso de Miss. E lembrar que não foram só 15 as inscritas, foram mais de 30 inscritas, teve uma pré-seleção. E uma outra centena aí que não se inscreveu, ou porque o marido é ciumento, ou porque o namorado é ciumento, tá certo? Ou ficou muito tímida, mas tem muitas meninas aí que poderiam estar disputando. É claro que o concurso não tem o mesmo padrão da sessão comercial, é só menina de 18, 19, 20 anos, né? O nosso é Miss Funcionária, que são pessoas que não são de 17 anos, que nem podem ser funcionário da prefeitura. São mulheres, tá? Numa outra faixa de idade, tá? Disputando e para receber os prêmios. E lembrar que os prêmios que vão ser distribuídos, tem um prêmio que é da Pitaltur, a viagem para Camboriú, um prêmio do Feijão para Maresias, existem os prêmios de R$2.000, R$1.500, R$1.000, primeiro, segundo, terceiro colocado. Não é dinheiro da prefeitura, não é dinheiro do Fundo Social, são dinheiro de doações de pessoas que estão doando esse dinheiro para contribuir aqui com essa parceria. As despesas da prefeitura, elas se resumem à parte cultural. A Secretaria da Cultura que está organizando junto com o Fundo Social. Então, nós vamos colocar, junto com o Miss Prefeitura, os espetáculos de dança e outros organizados da prefeitura, para que haja apresentação também desses espetáculos dentro desse evento. Uma oportunidade para nossas crianças se apresentarem. Tá certo. E vale frisar que o Palácio da Cultura tem a capacidade, eu acho que são 400 lugares, 300 e poucos lugares. São apenas 400 pessoas. Então, quase que só a família das misses aí já vão encher o Palácio da Cultura. Não tem ingresso, porque foram feitos ingressos, distribuídos 15 para cada candidata. Depois você tem os jurados, tem o marido ou esposa do jurado, você tem autoridades que vêm de fora para participar também, tá? E alguns que nós resolvemos convidar, então não tem convite liberado, porque é a capacidade nossa é pequena. E não tem como fazer isso aí em local aberto, tem que ser em local fechado. Mas vai ser transmitido ao vivo aqui para o Santa Cruz News, é isso que eu ia dizer. As pessoas poderem assistir em casa. Você não fique triste que você vai poder assistir no conforto do seu lar aí. Estaremos no sábado a partir das 19h45, já que está programado para começar às 20, no máximo às 20h10, segundo uma das organizadoras. Se atrasar a gente cobra ela depois, brincadeira. Mas então a partir das 19h45 a gente vai estar fazendo ao vivo a transmissão direto do Palácio da Cultura aí, desse Miss Funcionária Pública. Se tem uma coisa que eu não gosto é atraso. Eu sou uma pessoa que tem que ser tudo no horário, tá certo? E também não gosto de antecipar muito. Tá certo. Mas, né? Acontece imprevisto, ainda mais no evento ao vivo. No serviço público agora aprendi a acostumar com atraso. Atraso na verba, atraso no projeto, atraso tampar buraco, atraso em fazer a casa, né? O serviço público tem umas regras aí que leva tudo a levar o atraso. Olha, ele está fazendo uma brincadeira, mas é sério. No serviço público não é como nós queremos, é como dá para fazer, né? Tá certo. Olha, várias perguntas estão ficando aqui para trás. Não vai dar realmente para fazer todas, infelizmente. Graças a Deus, a gente agradece aí essa grande audiência, a gente agradece as pessoas aí que estão nos elogiando, porque estão dizendo aqui que você pergunta, porque vai em algum lugar, a gente manda pergunta, ninguém pergunta. Aqui, o espaço, eu tinha várias perguntas para fazer do doutor Otacílio, mas o espaço a gente prioriza realmente você, telespectador, porque é você que é a razão de tudo isso aqui, né? Se não fosse você, não teríamos por que estarmos aqui, o doutor Otacílio, conversando agora só para nós dois. Doutor, mais um assunto que são de vários questionamentos, essa ideia de aumentar o IPTU.
pelo menos até agora, é claro que geralmente é aquela velha história, né? Das coisas boas, de repente não tem muita publicidade. De repente quem é a favor não aparece. Mas todo mundo que apareceu aqui está contra a sua ideia. Inclusive alguns dizendo que é para o senhor aproveitar esses seus próximos 40 meses de mandato, que se o senhor aumentar o IPTU, o senhor não vai se reeleger mais. Olha, primeiro não é só o IPTU, tem a contribuição da iluminação pública também, tá certo? Nós encaminhamos primeiro um projeto da contribuição da iluminação pública, que também é um reajuste desse valor. O dinheiro que se paga na conta é pouco, mas é dinheiro. E nós mandamos um projeto em que reajusta a contribuição da iluminação pública nos anos 2014, 15 e 16. Por que isso? A cidade está escura. Todo mundo reclama que a cidade está escura. E nós temos que ter dotação orçamentária, dinheiro para isso. E não dá para tirar de outros setores. Nos últimos 12 anos, foram trocadas em Santa Cruz 676 luminárias, se eu não me engano. Por isso que a cidade está escura. E nós já estamos trocando esse ano, que já foram adquiridas, 800 luminárias. Mas você só tem outras milhares para serem trocadas. Tá? Dentro do nosso projeto, seria ano 14, 15 e 16, trocar todas as luminárias defasadas, que são vapor de mercúrio de Santa Cruz do Rio Pardo, Sodré e Caporanga. Para isso, enviamos esse projeto em que o dinheiro tem que sair de algum lugar. O outro projeto é em relação ao IPTU. O IPTU, todo ano, ele é reajustado pelo índice inflacionário. Você sabe muito bem que o índice inflacionário, se o seu salário reajustasse só pelo índice inflacionário durante 12 anos, o salário mínimo hoje seria quanto? R$200 mil. Não seria quase R$700. Tá? Ele vem reajustando sempre acima da inflação para ter um ganho de valor. Tá? E assim como o preço dos imóveis. Os preços dos imóveis, eles não acompanharam a inflação. Uma casa que hoje vale 200, se for pela inflação em 12 anos, ela estaria hoje em 50. Tudo subiu acima da inflação. Essa recomposição de valores é que o prefeito ele tem, por obrigação, procurar fazer. E essa recomposição de valores, que é chamado valor venal, é que nós estamos fazendo. Tá? Da cidade toda. Foi feito contratado uma empresa que fez uma avaliação dos imóveis, dos metros quadrados de construção por padrão, metro quadrado de terreno por bairro, e se elaborou uma tabela, não trazendo no valor real de hoje. Um terreno de 200, hoje está no IPTU por 20, ele vai ir para 60. Tá? Mas o imposto não vai subir 300%, como saiu num determinado jornal aí. Tá? E também o imposto, o aumento não é para todos. O aumento de imposto ele vai incidir em termos de IPTU em 55% do valor real, tá? Para aqueles imóveis mais caros. E para mais de 5 mil imóveis de Santa Cruz, que hoje que pagariam o ano que vem até R$300, eles ficariam isentos do pagamento do imposto. Então, nós teríamos mais ou menos em torno de 4 mil famílias que teriam um aumento de IPTU e em torno de 5 mil famílias que teriam a isenção total do IPTU. Já que o senhor citou o que disse um jornal, essa mesma matéria diz que hoje a isenção é para quem paga até 600 e poucos reais. Isso é verdadeiro? Assim? Não. Aquilo lá não. Aquilo lá é uma forma de você colocar para iludir o leitor, não é verdade? A lei que existe é que se uma pessoa tem um único imóvel e ganha até um salário mínimo, ela pode requerer isenção. Tá certo? Ela tem que ganhar até um salário mínimo. Não é o valor do imposto até um salário mínimo. A pessoa tem que ter um único imóvel e uma renda de até um salário mínimo. São raras as pessoas que pedem esse tipo de isenção aqui em Santa Cruz. E hoje em dia ela tem que requerer essa isenção também. E muitos nem sabem dessa possibilidade. No nosso projeto, essa pessoa, se ela é pobre assim, que ganha até menos de até um salário mínimo, o imóvel que ela tem, com certeza, vai estar enquadrado na faixa de isenção. E ela não vai precisar requerer. Quando ela receber o carnê, simplesmente vai estar escrito isento de pagamento. E ela vai guardar aquilo como comprovante de que ela não deve nada. Não tem que vir aqui requerer, eu quero requerer a isenção. Tá? Então não tem ninguém prejudicado em relação a isso. Tá?
a forma que a pessoa escreve pode levar à ilusão. Tá? Como você vê a manchete desse mesmo meio de imprensa, né? O Tarcísio do PT eleva valor venal em 300%. Né? Primeiro que elevar o valor venal não significa nada. O que importa é quanto você vai elevar o valor do imposto. Tá? E segundo que não é 300%. Né? O valor venal reajusta em duas vezes, é 200%. Tá? Reajustar valor venal não significa aumento de imposto se você mudar a alíquota. Nós corrigimos o valor do imóvel e abaixamos o percentual de imposto de tal maneira que o aumento do imposto para aqueles que têm imóveis mais caros é de 55%. E o último aumento desse valor, né, desse imposto, foi feito há 12 anos atrás, no início da terceira administração passada, não vou falar o nome do prefeito, né, mas o aumento real foi de mais de 100% na época. Tá certo, Alberto. Muito boa entrevista, aproxima o prefeito da população. Parabéns ao SCN e ao prefeito pelos esclarecimentos. O Alberto Santa Cruzense, que está no Japão. Agora deve ser começando a madrugada aí, né, Alberto? Obrigado por estar acompanhando a gente. Em relação à iluminação pública, o senhor tem os seus argumentos. Em relação ao PTU, tem os argumentos. E daí as pessoas podem perguntar, mas é muito cômodo para um administrador ele subir impostos para resolver problemas. Não teria jeito, outra solução, outra maneira de resolver esses problemas? O que o senhor responderia para essas pessoas? Poderia resolver de outra forma. Mais tempo, deixar a iluminação pública, por exemplo, fazer como foi feito na administração passada, em 12 anos fazer 676 lâmpadas, tá? E talvez daqui 150 anos se troque as lâmpadas de Santa Cruz. Tá certo? Aí aconteceria. Agora, para se fazer, atender a necessidade da população, que é segurança, que é sair da escuridão, nós temos que arrumar recurso. E o recurso só tem uma forma, é a arrecadação. A outra forma é economia. E nós já mostramos para muita gente o quanto nós já economizamos nessa administração. Só que nós temos muitas necessidades. Nós economizamos bastante agora, mas nós tivemos que comprar 7 alqueires de terra por mais de 500 mil para fazer o novo lixão, que já deveriam ter comprado 5 anos atrás e feito esse projeto. Tivemos que comprar uma máquina para triturar galho, para não encher o lixão de galho, que estão fazendo hoje, que também já deveriam ter feito no passado. Compramos um caminhão basculante novo com dinheiro da prefeitura, que ainda não chegou, mas compramos, que já deveria ter sido feito no passado. Compramos 20 caçambas para recolher entulho nas periferias, que é uma necessidade da população, que também deveria ter sido feito no passado. Nós fizemos centenas de cirurgias este ano e gastamos com isso mais de R$ 1 milhão, que já deveria ter sido feito no passado. Nós contratamos agora R$400 mil de asfaltamento com o dinheiro da prefeitura, porque não dá tempo de esperar os projetos do governo, que já deveria ter sido feito no passado. Nós estamos instalando um posto de saúde no Parque das Nações, no Jardim São João, outro PSF na estação, que vai necessitar de recursos. Nós temos um SAMU que está funcionando e que necessita de recursos. Nós temos uma Santa Casa que, quando nós assumimos em janeiro, estava sucateada. Vocês se lembram o padrão da Santa Casa? A Santa Casa tinha padrão de referência no Estado, como uma das melhores Santas Casas de interior. E por um desequilíbrio de entendimento, a administração pública Santa Casa, ela quase foi sucateada. E nós assumimos, e o Mércio assumiu a Santa Casa, e em parceria, ela está sendo reformada, atualizada, equipamento trocado, os médicos voltaram a fazer todas as nossas cirurgias. Centenas de cirurgias que iam para Marília, ou nem iam, né? Iam de ambulância 10 vezes durante um ano, e a cirurgia não era marcada. Hoje estão sendo operados aqui em Santa Cruz. Então, coisas que deveriam ter sido feitas, e hoje estão dando uma despesa muito grande. Nós colocamos, de janeiro até agora, quase 180 crianças a mais nas creches. Se o governo anterior tivesse colocado essas crianças nas creches, teria tido mais despesa. Nós colocamos essas crianças nas creches, para que essas mães possam trabalhar. Ou até mesmo, tem críticas muitas vezes, mas a fulana colocou a criança na creche e ela não trabalha.
Mas muitas vezes, dependendo da estrutura da família, é melhor a prefeitura dar o atendimento a essa criança na creche, para ter uma boa alimentação, controle de medicação, uma boa higiene, do que deixar essa criança na casa. Fazer o quê? Se a criança não tem uma estrutura familiar? Temos que dar retaguarda a essa criança. Isso dá gastos. E é para isso que nós temos que ter recursos emergenciais. Nós queremos abrir todos os postos de saúde de Santa Cruz à noite. Com a Santa Casa em boas condições, com o SAMU funcionando, com a UPA funcionando, porque com a integração UPA, SAMU e Santa Casa, a UPA vai resolver todos os problemas no futuro. Para resolver o problema de saúde de Santa Cruz, nós temos que abrir todos os postos de saúde à noite. Mas abrir para consulta, para atendimento, para tratamento odontológico. A doutora Tassili fechou os postos de saúde à noite, agora quer abrir. Eu fechei porque não funcionava. Eu nunca disse, como está dito naquela imprensa marrom, que atendimento à noite não funciona. Diz que não funcionava o que estava sendo feito, porque não era em quantidade suficiente, com profissionais adequados e o objetivo correto. Nós queremos ter dinheiro no orçamento para abrir posto de saúde da Estação, da Matias, da Fabiano, da Santa Aureliana e o posto central de Santa Cruz, todos à noite, com farmacêutico, com enfermeiro, com médico, dentista. É para isso que é o aumento do IPTU. Agora, as pessoas que são pobres e que vão ficar isentas do pagamento do IPTU ano que vem, que são aqueles que pagam até R$300 o ano que vem, ficaram isentos. As pessoas que necessitam de um posto de saúde à noite, tratamento dentário, tá? De qualidade. Para essas pessoas, é importante o aumento do IPTU. E lembrar para uma pessoa, mas eu pago R$2.000 de imposto, meu imposto vai para R$3.000. Meu amigo, você que paga R$2.000, tem que levantar a mão ao céu de ter uma casa que tem IPTU de R$2.000. Não reclamar que vai para R$3.000. Por acaso, quando você paga o seu imposto de renda, você reclama que pagou R$50.000? Quanto mais imposto de renda você paga, diz o quê? Que mais você está ganhando? Você acha que aquela pessoa que recebe o contra-cheque no fim do mês e vem isento de imposto de renda fica contente? Ela quer ter um cheque com desconto de imposto de renda, porque ela está querendo que ganhou mais. Agora, você não quer pagar imposto? Você vende a sua casa de rico? Compra uma casa de pobre? Só uma. E vai morar nela. Você vende as suas casas de aluguel? Vai morar numa casinha pobre. Você fica isento de imposto. A filosofia nossa é essa. Agora, tem que ter coragem de mandar o projeto. Eu espero que aqueles que serão os grandes beneficiados, que é a nossa população da periferia, que precisa de posto de saúde, que não tem condições de pagar imposto, se manifeste, que vá à Câmara, que fale com o seu vereador. É importante para a grande maioria da população. Doutor Tassili, mais uma vez, obrigado aí. Até a próxima. Prometemos aos internautas aqui, as perguntas não param de chegar, que vamos vir aqui de tempos em tempo, menos tempo do que demoramos agora, quase 4 meses, para que as perguntas possam ser respondidas. Obrigado, doutor, até a próxima. Eu que agradeço a todos, né? E reafirmar mais uma vez aqui, que é a primeira vez que eu conversei com o Claudinho, né? Eu não faço entrevista gravada e também não faço entrevista com pergunta combinada. As perguntas que foram feitas foram as que foram chegando aqui e ele foi selecionando e vocês viram que pode perguntar qualquer coisa, desde que não seja coisa referente a outras pessoas, né, que não vem ao caso. Obrigado. Um abraço a todos, até amanhã às 11 com mais uma edição do nosso SN Notícias.